Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Aprovado em primeira discussão, projeto que altera a lei de 2013 para permitir que outras pessoas interessadas, além do próprio devedor, possam formalizar o parcelamento do crédito tributário e não tributário. Aprovado o projeto de lei que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou os responsáveis a apresentarem no ato da matrícula em estabelecimentos de ensino público ou privado a caderneta de saúde da criança. Vereador Luiz Rossini pede informações à Prefeitura sobre plano comunitário de pavimentação no bairro Bosque das Palmeiras. E no esporte, Ponte Preta perde em casa e fica fora do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E nós vamos falar ainda sobre a visita dos alunos do Colégio Pio XII à Câmara e a virada esportiva que começa amanhã aqui em Campinas. Mas primeiro, vamos com o resultado da pauta da 46ª reunião ordinária, porque os vereadores discutiram e votaram 10 projetos. Acompanhe como foi. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede diploma de mérito jurídico a Rodrigo Augusto de Oliveira. Também do mesmo vereador foi aprovado o projeto que concede diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Sandra Chafirovitz. O item 3 também foi aprovado, é o projeto de lei de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que denomina como Praça Jaime Gregório da Costa uma praça pública no Jardim das Paineiras. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que disciplina o direito do consumidor de receber informação sobre a segurança dos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços da área de lazer, cultura e entretenimento. Assim, a proposta segue agora para a sanção do prefeito. Também em segunda discussão foi aprovado o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou seus responsáveis a apresentarem no ato da matrícula em estabelecimentos de ensino público ou privado a caderneta de saúde da criança, contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias à sua idade. Com a aprovação, a matéria segue para a sanção do prefeito. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que altera a lei de 2013, que trata dos tributos municipais. A ideia é permitir que outras pessoas interessadas, além do próprio devedor, possam formalizar o parcelamento do crédito tributário e não tributário. Adiada a votação do projeto de lei complementar de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que dá nova redação a artigos da Lei 12.234 de 2005, que trata da cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que comercializem combustíveis adulterados. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei de autoria do prefeito, que altera incisos da lei de 2015, que criou o distrito do Campo Grande. A proposta vai corrigir a descrição do perímetro da região. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Napoleão Sartori Mendes. E por fim foi aprovado em turno único o projeto do vereador Nelson Osseri, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Soraya Jorge Santana. Você que quiser rever ou assistir à reunião ordinária na íntegra pode acessar o Facebook da TV Câmara Campinas. Projeto de lei complementar do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, é aprovado em primeira discussão. Nele, o parlamentar quer formalizar o parcelamento do crédito tributário e não tributário. O projeto de lei complementar número 24 é de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli. Nós a denominamos de corresponsabilidade solidária. Existem muitos casos variáveis entre si, onde quando um terceiro, com o intuito de boa-fé, queira fazer a quitação de qualquer tributo junto à municipalidade em nome do devedor,
existente, ou parcelamento propriamente dito, ele não consegue. Existem várias razões e motivos para essa postura que estamos tomando. Uma delas, por incrível que pareça, aquele compromissário comprador ou aquele cedente ou cessionário de um imóvel que, lamentavelmente, consta ainda nos anais da prefeitura como não proprietário, ou seja, no proprietário originário. Se a casa ele deixar de pagar, ele não pode se socorrer se o documento hábil não estiver presente. O projeto tem por objetivo alterar a lei de 2013 para permitir que outras pessoas interessadas, além do próprio devedor, possam formalizar o parcelamento do crédito tributário e não tributário. E com essa postura, essa corresponsabilidade, esse terceiro poderá assumir o parcelamento, efetuar todo o pagamento na íntegra e quitar o débito existente. Na hipótese de não ocorrer o pagamento integral, não isenta o devedor principal, isso que é muito importante, do restante da dívida. É uma questão que a gente observa em alguns momentos também, até antes mesmo de se fazer um inventário de uma partilha de bens, onde não se tem definido quem é o inventariante nos autos nomeado por juiz, ou seja, são várias circunstâncias que essa lei vem complementar. Ontem ainda, durante a 46ª reunião ordinária, foi votado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou os responsáveis a apresentarem no ato da matrícula em estabelecimentos de ensino público ou privado a caderneta de saúde da criança. O projeto prevê que, caso haja alguma ausência de registro de aplicação de vacina obrigatória à idade da criança, os pais ou responsáveis terão o prazo de 15 dias para a reapresentação da caderneta de saúde da criança regularizada. É um projeto que obriga, por ocasião da matrícula, tanto em escola pública como privada, dos pais terem que apresentar a caderneta de vacinação. É fundamental. E na caderneta de vacinação, a escola ela vai ter conhecimento se os pais, se o responsável, estão agindo com a devida responsabilidade em relação àquele menor. Em caso de descumprimento, o estabelecimento de ensino deverá comunicar formalmente a situação da criança ao Conselho Tutelar para que o órgão tome as devidas providências. De acordo com a proposta, este fato não implica na efetivação da matrícula para não prejudicar a criança. Não estando ou não sendo apresentado, o pai é comunicado que ele tem o prazo de 15 dias para apresentar a caderneta de vacinação. Se ele não apresentar, imediatamente a escola, a direção da escola encaminha ao Conselho Tutelar, comunica ao Conselho Tutelar que aquela criança, que os pais responsáveis, que a pessoa responsável pelo aquele menor não está atendendo o que dispõe a lei. E a partir daí o Conselho Tutelar vai tomar as providências que a própria legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Mas o que é mais importante é o seguinte, não vai ter prejuízo nenhum à criança. A matrícula vai ser feita. O projeto de lei do Puxadinho passou ontem por audiência pública e foi aprovado nas reuniões pelas comissões pertinentes. Acompanhe como foi. A audiência pública debateu o projeto de lei complementar e emendas de autoria do prefeito Jonas Donizete, que regulariza as construções clandestinas e irregulares. A Comissão Permanente de Política Urbana da Câmara de Campinas é presidida pelo vereador Zé Carlos, do PSB. Sem sombra de dúvida, esse é um tema importantíssimo para a cidade de Campinas, uma vez que nós não tínhamos uma lei de regularização. E através do Executivo Municipal, através da Secretaria do Urbanismo, nós fizemos uma lei lá anterior, que foi considerada como inconstitucional, mas a Secretaria do Urbanismo e Planejamento fez uma lei e hoje nós estamos aqui tratando da segunda audiência pública, o qual com certeza essa lei já irá para votação. Nós vamos agora reunir as comissões de mérito e com certeza a semana que vem essa lei já pode estar aqui no plenário para ser votada. Para entender melhor a lei do Puxadinho, ela tem como finalidade regularizar aproximadamente 200 mil imóveis de Campinas, áreas que na época não respeitaram os recuos, os afastamentos e a permeabilidade das edificações.
O secretário de Planejamento e Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, participou da reunião ordinária. Eu acho excelente esse tipo de reunião, né? Nós estamos resgatando a visão cidadã, né? De inúmeras pessoas que trabalham em Campinas, que têm sua propriedade aqui e estão irregulares. Você está, além da regularização urbana, você está atrás de um resgate de cidadão, né? Você regulamenta a empresa dele, regulariza a cidade dele, a casa dele. Você veja no CDHU, tem pessoas que já faleceram e estão irregulares, não tem a sua matrícula até hoje por conta de uma cobertura de estacionamento. Tem pessoas ali que não conseguem dar isso para filho como herança, porque não conseguem regularizar seu imóvel. Isso é muito importante para o cidadão, principalmente da baixa renda, né? Embora existam irregularidades em todas as tipologias. Mas essa é a parte mais importante, a legalidade e também a oportunidade do resgate do cidadão campineiro. Após a audiência pública, o projeto passou por 3 comissões temáticas e em todas foi aprovado, com 4 votos favoráveis. A Comissão de Política Urbana, presidida pelo vereador Zé Carlos, a Comissão de Meio Ambiente, pelo vereador Luiz Rossini, e a Comissão de Finanças e Orçamento, que foi presidida pelo vereador Permínio Monteiro, que substituiu o vereador Gilberto Vermelho. O vereador Luiz Carlos Rossini conversou com a nossa equipe durante o intervalo regimental da 44ª reunião ordinária sobre o requerimento em que ele pede informações ao Executivo do Plano Comunitário de Pavimentação no bairro Bosque das Palmeiras, aqui em Campinas. O vereador Luiz Carlos Rossini protocolou o requerimento número 2133, que pede à Prefeitura informações do asfalto no bairro Bosque das Palmeiras. A gente iniciou, junto com os moradores lá, o processo de coleta de assinatura, de adesão para o plano comunitário do Bosque das Palmeiras. 80% aderiram. A Associação de Moradores do Bosque das Palmeiras é uma das mais bem organizadas que eu conheço. Encabeçou isso, fizeram assembleia. Segundo o parlamentar, o plano de pavimentação do bairro já tem 80% de adesão dos moradores. A gente tem acompanhado, só que agora, num determinado momento, esse processo está um pouco paralisado, está demorando mais tempo do que a gente imaginava. O vereador detalhou o pedido. Então, alguns moradores perguntando como é que está esse processo, eu fiz o requerimento querendo saber em que estágio se encontra o projeto, a elaboração do projeto executivo, né, do plano de pavimentação do Bosque das Palmeiras, o que está faltando para concluir esse projeto executivo e, a partir daí, quais as etapas até você efetivamente colocar o edital de licitação, ter uma empresa vencedora e iniciar realmente o processo de pavimentação. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. O requerimento visa identificar se existe problema, onde é que está o gargalo e, a partir daí, a gente fazer as ações no sentido de tentar agilizar essa providência, que é uma benfeitoria importante para o bairro, né? É um bairro já bem estruturado, mas a ausência do pavimento causa problemas, né? Nos dias de chuva, o barro, algumas ruas têm dificuldade de trânsito e nos dias de sol, aquela poeira que também afeta a saúde das pessoas. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, a previsão do tempo para esta sexta-feira, a visita dos alunos do Colégio Pio XII à Câmara, tem agenda de shows para o fim de semana e o esporte com a derrota da Ponte Preta e a virada esportiva. Não saia daí! E gostaria de saber qual é o melhor horário para fazer doação. Avelar, a Fundação Hemocentro de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então, se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido, em torno de 30 a 40 minutos para todo o fluxo da doação, é ideal que você venha no período da tarde, pós-almoço. Lembrando que hoje, para doação de sangue, as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, ou seja, jejum em hipótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E, gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom?
Olha, tudo depende. Na verdade, é tudo questão de você se aproximar. A situação, como que é, se é atropelado, se é envenenado, tudo tem tudo se dá um jeitinho, né? A gente tem as nossas técnicas, mas todo mundo pode fazer do jeito que ela quiser. O importante é pegar e dar auxílio àquele animal naquele momento. A sexta-feira será com tempo instável aqui na cidade de Campinas. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura não sobe, hein? Permanece com mínima de 12 e máxima não passa dos 24 graus. A Câmara recebeu a visita dos alunos da Escola Pio XII. Eles vieram em 2 turmas e com muita curiosidade. Uma visita cheia de curiosidades. Assim foi a manhã dos alunos do 5º ano da Escola Particular Pio XII. Eles fizeram um tour pela Casa Legislativa e por onde passavam, uma pergunta. Logo a gente vai inaugurar o quadrinho aqui do Rafa Zimbaldi e depois, quando terminar dele sair, a gente inaugura o dele. A gente nunca coloca um quadrinho enquanto o vereador ainda é presidente, só depois que ele... E para não esquecer de nada, tudo que foi falado no plenário ficou registrado no caderno. Experiência única para essas crianças entre 10 e 11 anos que visitaram a Câmara pela primeira vez. Eu sempre comento que eu sou vereador pelo 2º ano, segunda legislação consecutiva, e eu nunca tive essa oportunidade de vir e conhecer o poder legislativo, o executivo, o judiciário, o que realmente um vereador faz na nossa cidade de Campinas. Não somente para mim, mas eu tenho certeza absoluta que essas crianças vão sair com uma outra ideia de política. Do plenário para a TV Câmara. E o nosso papel é sempre transmitir informação, tudo que está acontecendo na Câmara. Os vereadores, tudo que acontece na cidade passa por aqui. Então aqui é uma TV normal. E por fim, a sala da presidência. Lá essa turminha ficou bem à vontade e encheu Marcos Bernadelli de perguntas. Pois não? Seu nome? Gustavo. Idade? Você pode de novo ser eleito para presidente? Posso. Mais uma vez. Aí depois não conhece. Não, para presidente, mas vereador não há número de reeleições. Tô achando muito legal essa parte aqui da sala. Por quê? Porque é muito grande, tem várias coisas muito velhas também de antigamente para ver aquele estátua ali que eu fiquei sabendo que montou agora. Eu quero ouvir bastante as coisas que eles vão dizer para eu anotar, que está sendo bem legal, que acho que vai ter várias dicas, coisas assim legais sobre política. Eles vão ter esse estímulo como cidadãos para saberem quais são seus direitos, deveres e ter esse exercício desde pequenos é um estímulo para ele. No período da tarde, outra turminha visitou a Câmara e teve aluno que parecia gente grande conversando com o presidente da Câmara. Diz o município a dar uma escritura como se fosse deles, eles tivessem pago, mas não pagaram e alguns até loteamentos irregulares, coisas, mas a grande maioria é que adentrou ao imóvel, mudaram para o imóvel, uma área pública. Nós podemos perceber que pelas perguntas feitas, a curiosidade é muito grande. Eu acho que esse envolvimento é salutar. Quero aqui parabenizar o Pio XII, que disponibilizou 2 professoras que estão acompanhando essa moçada linda. E é muito gratificante porque podemos aqui até trocar aqui perguntas, respostas e mostrar a eles que eles podem ser sim um representante do povo no futuro próximo. E que nós temos a escola do parlamento aqui na casa e eles estão quase chegando na idade de se inscreverem, participarem da eleição interna do colégio, porque hoje a escola abrange os institutos públicos e privados de ensino. E eles poderão estar aqui, quem sabe num futuro aí bem próximo. O fim de semana está chegando e você já sabe quais atrações estarão na cidade? O repórter Michel Amorim traz os principais shows.
Olá, Agenda Cultural no ar. O final de semana está recheado de atrações. Confira a programação de Campinas e região. Sexta-feira tem o espetáculo Os Charlatães, uma performance de mágica que contextualiza os acontecimentos impossíveis dentro do universo do charlatanismo. A peça será no Sesc Campinas, às 8 da noite. Alô, meu povo de Campinas! 5 vezes Comédia está de volta à cidade com Bruno Mazeu, Débora Lan, Luiz Miranda e 2 novidades que não estiveram aí na última apresentação. Lúcio Mauro Filho e Catiúcia Canora. É quase uma nova peça. Então vamos fazer o seguinte, quem não viu vai ver e quem já viu, vê de novo, combinado? Os ingressos são baratinhos, é uma temporada popular com preços a partir de R$20 no Teatro Iguatemi, dias 24 e 25 de agosto, imperdível, 5 vezes Comédia. 1 é pouco, 11 é demais. É um espetáculo com comediantes iniciantes no stand-up. O formato será open mic com 11 comediantes da região de Campinas. Anota aí, Teatro Espaço Cultural Maria Monteiro, sábado às 7 da noite. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lucas Salles e eu já trabalhei como repórter no CQC, no Pânico na Band, já trabalhei como ator nos vídeos de humor do canal Parafernália do YouTube e recentemente você deve ter me visto no programa Power Couple Brasil. Sim, mas não importa. O que importa é que dia 24 eu estarei em Campinas, no Interiorano Comedy. Exatamente, Interiorano Comedy vai receber eu, Felipe Pontes e Délio McNamara. Cara, você não pode perder, é um showzaço de humor. Eu te espero lá pra gente rir muito. Tem peça de graça no Teatro Castro Mendes no domingo. O espetáculo Van Gogh por Gauguin, França, 1888. Veremos um encontro explosivo entre aqueles que viriam a ser considerados futuramente como 2 dos grandes artistas da história da humanidade. A sessão será às 7 da noite. Vamos de música. Hoje, quinta-feira, a cantora Ângela Rorô apresenta o show 40 anos de amor à música, no Sesc Campinas. A turnê celebra a trajetória de 40 anos de carreira da cantora. O show está marcado para as 8h30 da noite. Sexta-feira, a banda Lineker e os Caramelos se apresenta no Brazuca, em Campinas. Um projeto musical que traduz a black music e o soul para uma linguagem contemporânea brasileira. O show está marcado para as 10 da noite. Sexta e sábado, a atriz e cantora Letícia Sabatella apresenta o espetáculo Caravana Tonteria, no SESI Campinas, com entrada gratuita. O show é uma aventura sonora por diferentes terras e descobertas, uma mistura de poemas e cenas, num clima singelo de cabaré. A sessão será às 8 da noite e é de graça. Salve galera de Campinas, eu sou o Gabriel Gonti. Sábado agora, dia 24 de agosto, vou estar aí no Brazuca, na 3ª edição do Festival Solte-se com a minha banda. Também vai ter Big Up e Otelo. Não fique de fora, te vejo aí Campinas, é sábado. No domingo, a Orquestra de Viola de Valinhos vai se apresentar no Festival Sabores da Terra, que vai acontecer na Lagoa do Taquaral. O show começa às 1 da tarde no portão 5 do parque. E para fechar, tem Frejá, em Santa Bárbara do Oeste. O cantor se apresenta no Santa Bárbara Rock Fest 2019, que vai contar com shows de mais de 40 bandas. O artista estará no palco Terra às 10 da noite. Eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo, quando começar a conhecer os meus segredos. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau! No Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta recebeu o CRB no estádio Moisés Lucarelli. E a Macaca saiu derrotada. Logo aos 14 minutos, Alisson Farias lançou ferrugem. O elemento surpresa dominou no peito e de perna esquerda, livre de marcação, tocou na saída do goleiro Ivan. A lei do ex em ação, 1-0 CRB. A Ponte Preta tentou com Marquinhos, mas parou no goleiro Vinícius. No segundo tempo, Diego Renan arriscou de fora, mas não era a noite da Macaca. Derrota em casa, que termina a rodada na 7ª colocação. Derrota inesperada. A Ponte pagou pelo péssimo primeiro tempo e terminou a rodada na 7ª colocação.
A Ponte volta a campo neste sábado, 7 horas da noite, contra o Sport Recife, novamente no estádio Moisés Lucarelli. Olha só, proposta em 2014 pelo vereador Carmo Luiz, a inclusão da virada esportiva no calendário oficial do município chega em 2019, na 3ª edição. A virada esportiva acontece neste fim de semana, de sexta-feira até o domingo. Serão mais de 200 atividades esportivas espalhadas por 40 pontos da cidade. Um projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz. A virada esportiva é um evento onde durante 72 horas, serão dia 23, 24 e 25, nós teremos os mais diferentes tipos de esportes. Desde jet ski na lagoa, vela, bikes, corridas, caminhadas, yoga, lutas, muitos esportes para os mais diferentes gostos e também faixas etárias, tanto para homem quanto para mulher. É muito democrático a virada esportiva. A meta para este ano é ampliar o número de participantes e incentivar a prática permanente de exercícios físicos, além de fazer do esporte um instrumento de inclusão social. E dizer do nosso apoio para que esse projeto continue e cresça cada vez mais, e como já faz parte através dessa lei que eu fiz, transformando a virada esportiva dentro do calendário municipal, possa continuar e nós, quem sabe como cidade, incentivarmos todo o nosso povo, toda a população de Campinas a fazer algum tipo de exercício físico. E amanhã, aqui no Jornal Câmara Notícia, nós vamos dar mais informações sobre a virada esportiva, as atividades, onde você pode assistir, tá certo? Eu fico por aqui, lembrando que às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.